Amados, abram as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. São os últimos versículos desse capítulo, onde, segundo o Evangelho de Lucas, nos é apresentada, ou nos são apresentadas, algumas exigências que o próprio Senhor Jesus faz àqueles que pretendem segui-lo. Aqueles que pretendem seguir o Senhor Jesus. Então, eu diria que o nosso culto de hoje requer de nós muita atenção, porque se formos bem honestos conosco mesmo, nós vamos nos identificar como adequados servos do Senhor Jesus, ou como mais um no meio da multidão que vai acompanhando Jesus, que vai seguindo o Senhor Jesus. E é curioso porque tal tema não costuma ser muito abordado em púlpitos de igreja. Essa pregação muita gente faz, mas enfatizando outras características que não a abordagem que nós vamos fazer aqui hoje. Porque quando nós analisamos o texto que vamos ler e expor para os irmãos hoje, a gente se depara com uma condição exigida pelo próprio Senhor Jesus, que deixa esses que pretendem segui-lo desanimados com a ideia de insistirem nesse projeto de acompanhar Jesus. Vamos à leitura do texto para que a gente possa meditar mais nele. Lucas 14, de 25 até o 35. Começa no 25. O serviço de Cristo exige abnegação ou o preço do discipulado, ou ainda, as condições para seguir, para ser seguidor do Senhor Jesus. Diz assim o texto: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, se voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual é de vocês que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Primeira informação que nós temos é de que grandes multidões, e isso é no plural, não é no singular, grandes multidões porque as multidões eram as mais variadas, pouco importa onde o Senhor estivesse, por onde ele estivesse passando, por terras estrangeiras, Síria, Ciro-fenícias, no meio dos gadarenos, gerazenos, samaritanos, fosse na Galileia, sua terra natal, ou na Judéia, na capital da nação, em todos os lugares por onde Jesus estivesse passando, multidões de pessoas o seguiriam. Bastava que ele chegasse em algum lugar, logo a notícia corria: olha, Jesus está na cidade. E o povo corria para lá e ia atrás dele pelos mais variados motivos. Os motivos eram muitos. Aqueles que seguiam Jesus porque queriam estar com Jesus eram poucos. E às vezes no meio de multidões inteiras era ninguém. Um exemplo disso nós temos no Evangelho de João, capítulo 6. Você pode ler o capítulo 6 de João, leia em casa com bastante calma, paciência. Ele é um capítulo longo. Ele conta ali da multiplicação de pães e peixes. E Jesus atravessa o lago para o lado oposto, exatamente para fugir da multidão. Quando o dia amanhece, olha a multidão lá na cola dele de novo. Jesus os repreende. Vocês estão vindo atrás de mim por quê? Vocês estão atrás de comida de graça. Havia gente seguindo Jesus só para ver espetáculo, só para ver Jesus expulsando demônio, ver Jesus curando enfermo. Os motivos eram vários. Gente que estava doente e queria ser curado, tinha muito. Tinha de tudo. Mas quem queria Jesus mesmo eram poucos. Ou mesmo nenhum, em várias ocasiões. Daí, nós temos que Jesus se volta para uma multidão que o acompanhava. Ora, enquanto Jesus caminhava, imagina o desconforto que é ele, seus 12 apóstolos, os 12 discípulos ao lado, e olha-se para trás e vê-se uma multidão te seguindo. Para um candidato a qualquer cargo eletivo hoje em dia seria uma maravilha, né? O cara vai, a multidão seguindo, ele fazia logo um vídeo, colocava nas redes sociais: olha aí o tanto que eu sou querido, olha o tanto de gente atrás de mim, estou eleito. Para um bocado de pastores também, a ideia é bastante tentadora, é bastante interessante. Olha, minha igreja está enorme, está grande. Pensa como está gordo o dízimo por lá, está uma maravilha, né? E se não está, vai ficar, né? Estou ficando famoso, olha, as minhas redes sociais eu tenho tantos mil seguidores. Mas Jesus não é como nós. Jesus não é motivado pelas coisas desse mundo que seduzem os homens. Jesus se vira para aquelas multidões, como quem vai caminhando, pelejando com o povo e de repente, sabe de uma coisa? Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. E aí vem a proposta, que para boa parte dos homens desse mundo é uma proposta simplesmente absurda. Pode-se chamar de uma proposta indecente, embora Jesus jamais praticasse qualquer indecência, que isso fique claro. Jesus se vira para aquela multidão, então, e profere a famosa declaração: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se alguém quer me acompanhar, se alguém quer vir comigo, vai ter que se sujeitar a essas condições aí. Como eu disse, os motivos que levavam as pessoas a seguir Jesus eram vários. De João, capítulo 6, o verso 26, por exemplo,
quando a multidão atravessa para o lado seguinte do lago, Jesus diz para eles mesmo, como vocês dizem aqui no Piauí, eu digo mesmo é na cara, né? Jesus diz para eles, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, não. Vocês vieram atrás de mim por causa de comida. O pão e o peixe que vocês comeram ontem já passou o efeito, vocês já estão com fome de novo e querem comer outra vez. E aí vai dizer para eles que eles têm que batalhar não pela comida que perece, que você come hoje e amanhã está com fome outra vez, mas pela comida que alimenta espiritualmente para a eternidade. E é aí que ele vai explicar acerca de um comer a minha carne, beber o meu sangue. Então o povo que o acompanhava vai, picando a mula, caindo fora. Vai todo mundo embora, não fica um. A ponto dos discípulos dizerem, Senhor, foi todo mundo embora, só ficamos nós. E o Senhor ainda dizer, vocês querem ir também com eles? Se quiser pular fora, está na hora. Tchau. Não existe bajulação em Jesus. Nós aqui ainda temos, uma pessoa fica magoada, me magoaram, me chatearam, pisaram no meu pé, vou-me embora. E lá vai eu, a irmã Vera e mais uma meia dúzia de irmãos. O que aconteceu, meu irmãozinho? Ô, minha irmãzinha, vem cá e abrace aquela peleja para trazer de volta. Nós acreditamos que dessa maneira estamos expressando algum amor pelas pessoas, mas se a gente for observar bem, não é esse amor todo, não. Não confundam com a parábola lá do pastor que tem 100 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Ali é a outra pregação em torno daquilo ali. A gente vai atrás e peleja, mas acaba praticando uma bajulação que o Senhor mesmo nunca praticou. Querem vocês também ir com eles? Isso falando para os 12 apóstolos. Querem ir com eles também? Vão. Dureza, né? Então ele começa a expor essa condicional. Os versículos 26 e 27 e o 33 vão expor esses 3 itens dessas condições. E por que eu disse que, embora o Senhor Jesus jamais tenha praticado qualquer indecência, os homens veem aqui até uma declaração indecente. Se alguém quer, ou se alguém vem a mim, e outra versão, revista atualizada, vai dizer diferente, se alguém vem a mim e não aborrece, aborrecer é amar menos. E não aborrece ou não ama menos pai, mãe, mulher, filhos, filhas, e até a sua própria vida, aí vem a declaração, preste atenção, não pode ser meu discípulo. E, olha, amados, uma leitura rápida e descuidada, desatenta, vai fazer com que a gente pense que o Senhor, então, está mandando que as pessoas desprezem seus familiares. Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha. Não, não é isso, não. Irmão, irmã. Ou a própria vida, se mate. Não, de maneira nenhuma. Aquele que ama a Deus sinceramente, aquele que aprendeu a amar ao Senhor Jesus de todo o coração, vai dispensar para com as pessoas ao seu lado um amor ainda mais perfeito, mais pleno, mais completo do que seria capaz de praticar antes de amar o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus está deixando claro aqui é que até mesmo em se referindo à sua própria vida, em primeiro lugar, é para você amar o Senhor Jesus. Em detrimento do amor para com pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a própria vida, você precisa primeiro amar o Senhor Jesus. Não é para odiar, não é para detestar, não é para abandonar a sua família, mas nem pensar. A primeira característica de quem realmente se converteu é amar, e amar genuinamente sua família.
sempre deixando claro que o amor a Deus precisa vir em primeiro lugar. É um amor especial. É um amor genuíno, sem fingimentos, a todo custo, que passe por cima de tudo, que resista e suporte a tudo. Amém, queridos? E ainda, segundo o versículo 27, e quem não toma a sua cruz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ora, como assim tomar a cruz? Que cruz? Senhor Jesus desfila por Jerusalém com uma cruz, com uma trave nas costas, mediante um sofrimento e uma humilhação terríveis, para completar esse sacrifício lá na cruz, morrer para a remissão de nossos pecados, e ele conclui essa obra. A obra é pesada, requer, exige um sofrimento medonho, um sofrimento acima do normal. Sofrimentos esses aos quais todos nós estamos sujeitos a vida inteira. A vida toda. Uns sofrem numa área, outros sofrem em outra, um tem um tipo de sofrimento, outro tem outro tipo. Um sofrimento é muito grande, o do outro é menorzinho, mas todos nós temos algo que nos impõe sofrimento. É verdade ou não é? E se você não tem sofrimento nenhum na vida, fale comigo, que eu tenho uma meia dúzia para te emprestar. Pode ser que esteja muito bom para você. Como irmão em Cristo, é importante que uns carreguem as cargas dos outros. Então me ajude com os 4 ou 5 sofrimentos que eu tenho aí. Ia me quebrar um galho tremendo. O que o Senhor quer dizer com isso é que não existe desculpa para seguir o Senhor. Olha, Senhor, até que eu gostaria de te seguir, mas infelizmente eu tenho um abacaxi aí para descascar. Eu tenho aí um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho algo que impõe a mim um sofrimento terrível. E eu precisava me ver livre desse sofrimento. Eu precisava jogar esse sofrimento fora, jogar essa cruz fora, para então poder te seguir. Ora, o Senhor está indo realizar a obra mais extraordinária da história deste mundo. E não joga a sua cruz fora. Que peso seria essa cruz tua, essa cruz minha, que nós pudéssemos considerar mais pesada, superior à cruz do Senhor Jesus, para deixarmos de seguir o exemplo dele, que levou aquilo até o final, sendo ele quem é, e nós, esses camaradinhas aqui, bonitinhos aqui que somos nós, então termos o direito de desprezar a cruz, aquilo que nos impõe sofrimento, dificuldade. O Senhor já está deixando claro que assim como ele sofreu traição, assim como ele sofreu enormes humilhações, foi cuspido no rosto, espancado durante uma noite inteira, caminhou uma distância significativa com um peso insuportável nas costas, aguentou pregar daqueles cravos nas mãos, nos pés, passou quase o dia inteiro pendurado naquela cruz, agonizando, sofrendo horrores, mas não desistiu da missão, levou ela até o final. Ele está nos advertindo contra isso. Nós também seremos humilhados, nós também seremos traídos. Vão cuspir em nós também, já estão cuspindo. Nos espancam, se não é violentamente, mas é afetivamente, é verbalmente. Estamos sujeitos, expostos a todo tipo de sofrimento. O que não faltam são motivos para a gente dizer, estou fora, joga essa cruz fora. Senhor, eu vou te seguir, mas carregando essa marmota eu não vou mais não. Quer seguir o Senhor?
Pois então saiba que não haverão desculpas. Ah, estava chovendo, não fui por causa da chuva. Ah, estava muito quente, eu não fui por causa do sol. Ah, eu estava gripado, com medo de espirrar e o povo correr de mim achando que eu estava com coronavírus. Ah, não tem dinheiro. Ah, minha cabeça não está boa. Rapaz, eu já ouvi isso, irmão. Irmão dizer para mim, pastor, minha cabeça não está boa. Eu falei, por enquanto é só a cabeça, vai estragar o resto também. Então, bora lá para a gente orar, ver se essa cabeça melhora, porque uma cabeça boa carrega um corpo ruim. Mas um corpo zerado não dá conta de uma cabeça estragada. O Senhor está deixando claro que muitos serão os impedimentos, muitas serão as dificuldades, muitos serão os sofrimentos, as perseguições, as angústias, as humilhações. Mas é preciso levar até o final. Como diz Paulo aos Coríntios, usando a metáfora do atletismo, dizendo que quem ganha a corrida, quem completa a corrida, quem recebe o prêmio lá no final, é quem passa pela linha de chegada. Não é quem corre mais depressa, não é quem corre mais bonito. O jeitão daquele cara correr, olha, puxa, já ganhou. Vai passar pela linha de chegada no final? Se não passou, pouco adiantou correr bonito. Gente, olha como aquele cara é ligeiro, mas corre, já parece um coelho. O que é isso? Já ganhou nada, no meio do caminho, a língua de fora cansou, parou. Recebe o prêmio quem chega no final. Quem cruza a linha de chegada. Esse recebe o prêmio. É magnífica essa metáfora que ele usa. Esse comparativo com o atletismo é simplesmente genial. É bonito ver o cara no pódio recebendo a medalha, levantando um troféu. É campeão! Mas o que o cara passou para chegar até ali, a maioria até se esquece. Eu acho linda essa prova dos 100 metros do atletismo. A atual jamaicano Usain Bolt é o recordista mundial que provavelmente vai demorar para ter essa marca batida. O cara se prepara durante anos para uma corrida de 9 segundos. 9 segundos. É muito pouco. Em 9 segundos você não mastiga a garfada de arroz que você botou na boca. Você fica ali mascando. Pronto, o cara já correu. Durante a vida o cara acordou de madrugada. Fez uma dieta monstra, tinha coisa que era obrigado a comer e nem gosta. E aquilo que gosta mesmo de comer nem podia. Pegava uma gripe, uma dor de dente, tinha que sofrer ali, porque não pode tomar qualquer remédio, senão faz exame antidoping e pega e está encrencado. Todo dia correndo, todo dia, uma academia dentro d'água, subindo ladeira, correndo na areia. Ninguém vê isso. A gente só vê aqueles 9 segundos que a televisão filma e você vê em casa. E ainda fica mangando do coitado que chegou em 8º lugar. Olha, bicho vai mole, ó. É duro. Mas assim como o atleta chega no final e é exaltado por isso, o servo de Deus, da mesma maneira, será exaltado quando chegar no final. Exaltado pelo próprio Deus. Porque combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, não jogou a cruz fora. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não existem desculpas, meus amados irmãos. Não podemos culpar os sofrimentos, os obstáculos, as dificuldades. Ninguém prometeu que eles não existiriam. A última condição está no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem,
não pode ser meu discípulo. Ou, de novo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não me ama mais do que todos esses familiares não pode ser meu discípulo. Aquele que não toma sua cruz e vem me seguindo não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Simples assim. Renúncia. Renunciar a tudo quanto se tenha. O famoso negar-se a si mesmo. Em outro trecho da Escritura, é assim que o Senhor vai tratar essa abnegação. Aquele que quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Seguir Jesus não é uma aventura e nem tampouco um hábito meramente cultural ou social. Como a gente comentava pela manhã aqui na EBD, a gente vem de séculos, mais de milênio, de uma dominação, de uma hegemonia religiosa sobre a população do mundo, onde pegaram o cristianismo embasado no amor e transformaram numa religião cheia de dogmas e costumes. Se passou a falar muito mais em tradição do que mesmo em espiritualidade. E nós crescemos culturalmente absorvendo tudo isso e passamos a ter a igreja ou seguir Jesus como algo oriundo de uma tradição, de um costume, de um hábito. E não do rigor estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, enumerando e determinando um crivo pelo qual nós passaríamos para que, examinando a nós mesmos, pudéssemos responder com toda a honestidade se dá para a gente seguir Jesus ou não. Ser apenas um seguidor de Jesus, um acompanhador de Jesus, não é suficiente para dizermos que somos servos de Deus. Podemos até ser cristãos, conforme a sociologia determina. Para responder à pesquisa do IBGE, mas ser cristão, verdadeiramente, por ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um pequeno Cristo, como quer dizer a palavra cristão, de jeito nenhum. Pouco importa como a vizinhança e a civilização em volta te chame. Importa como o Senhor te chama, como Ele te conhece, quem Ele sabe que é você. Isso sim importa. E importa muito, meus amados irmãos. Demais. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Não temer a sofrimento e dificuldade nenhuma para seguir Jesus, que é o tomar sua cruz e segui-lo. E não abrir mão de tudo quanto tenha para priorizar Jesus em sua vida. São os requisitos para seguir o Senhor, sem os quais aquela multidão, e todos nós aqui hoje estamos ouvindo da boca do Mestre, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos, são palavras muito duras. Só um louco diria que não são. Imagine a satisfação de quem ouviu isso da boca do Senhor. O povo não estava acostumado a ouvir aquilo. Todo mundo gosta de ser seguido por alguma multidão. O contexto daqueles dias pedia isso.
Israel vivia subjugado pelo Império Romano dentro de sua própria terra, determinando leis, recolhendo impostos, impondo ao povo as leis romanas. O povo era humilhado, massacrado, financeiramente explorado. E tudo que eles mais sonhavam era se ver livres da dominação daquela nação estrangeira dentro de sua própria terra. Mais ou menos como se a gente aqui no Brasil agora tivesse sujeito às leis da China, por exemplo. Agora todos os impostos aqui a gente ia pagar para a China. E as leis dos chineses é que iam nos dominar. E os costumes deles é que iam mandar por aqui. Imagina a humilhação que isso impõe, fora o arroxo financeiro em cima. Assim vivia Israel naqueles dias. Muitos, mas muitos pretensos libertadores da nação apareciam. E ajuntavam multidões atrás deles. E eram por causa dessas multidões que eles se tornavam homens de vulto, homens de respeito, homens temidos e homens que eram mortos por causa disso também. Eram insurgentes ou rebeldes ou coisa parecida. Mas tudo que esses homens queriam era demonstrar poder, tanto para os judeus quanto para romanos, dizendo, olha, eu sou alguém que precisa ser ouvido, eu tenho moral, que olha o tamanho da multidão que anda atrás de mim. De repente aparece Jesus e suscita na cabeça das autoridades esse mesmo ideal revolucionário, libertário da nação. Mas diferente dos outros, ao invés de ajuntar as multidões, chegava, ó, não adianta vir atrás de mim, não. Vocês estão atrás de mim é para ver milagre. Vocês estão andando atrás de mim querendo comer pão e peixe de graça. Ó, se alguém quiser vir após mim, vai ter que amar pai, mãe, irmão, mulher, filho, filha, e até sua própria vida. E tem mais, e vai ter sofrimento, não vai ser mole não. É carregando uma cruz que você vai andar atrás de mim. Não é carregando um saco de algodão, não. É com a cruz nas costas. E se não for assim, não serve para ser meu discípulo, não. E tem mais, vai ter que abrir mão de tudo quanto tem também. Largue tudo para trás. Vixe. Ah, e é assim, é? Ah, pois vou querer não. Tá. Vai em paz. Literalmente assim. É triste a constatação de que não é esse o evangelho que a gente vê sendo pregado. A pregação que nós vemos hoje segue na contramão disso daí. É bajulação, paparico, promessa de bênção, de felicidade, de vitória e etc. As promessas as mais absurdas, receber a unção aqui para o coronavírus não te pegar. Essa semana eu vi um que eu tinha me esquecido. A unção, evidentemente que só podia partir de uma pastora, né? A unção que acaba com celulite. Imagina a igreja dessa pastora, como é que não está de mulher lá, na fila para receber essa oração e esse óleo que vai acabar com celulite. Primeiro, celulite faz parte da mulher. Mulher sem celulite, ainda mais nesses dias de hoje, é um problema sério, né? O camarada já fica meio assustado. Será que é mesmo? Eu queria até consolar os corações das irmãs, viu? Dê glória a Deus pela celulite que você tem, porque dá a certeza de que você não é trans. As promessas são as mais variadas para trazerem as pessoas para o grupo e prometer para as pessoas que o sofrimento da vida vai sumir, vai desaparecer. Ó, anda com a gente aqui, que aqui com a gente não tem sofrimento não. Tem pastor oferecendo dízimo de 5%. Aqui o dízimo é só 5% da parcela no cartão. Belíssimo miserável. Aqui não tem sofrimento. Aqui você já está reinando com Cristo. Papo furado, meu irmão. A mensagem verdadeira qual é? Ame a mim, a Jesus Cristo.
acima de todas as pessoas que você pensa que ama. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida. Caso contrário, tu não serve para ser meu discípulo. Tome tua cruz e venha com ela nas costas. Caso contrário, tu não serve para ser meu discípulo. Abra mão de tudo quanto você possui. Larga tudo para trás. Caso contrário, não serve para ser meu discípulo. Verso 33. Funciona assim. Certo tipo de amor, certo tipo de sofrimento e certo tipo de desapego. E aí? Com um evangelho desse, a gente vai lotar a igreja? É claro que não, né? E nem tampouco essa é a nossa pretensão. Eu quero ficar só com vocês aqui. A vida todinha só com vocês. Mas que vocês aprendam o evangelho gracioso e misericordioso do Senhor Jesus Cristo. Esse que Ele mesmo externou para nós nas páginas da Bíblia Sagrada. E não um outro evangelho, como disse Paulo em Gálatas 1, 8 e 9. Um outro evangelho, ainda que pregado por nós mesmos, de um anjo que venha do céu, que seja ele anátema, porque é um evangelho mentiroso. Não apresenta o Jesus Salvador. Não apresenta a salvação em Cristo Jesus. É um evangelho de enganação. Ele conta duas parábolazinhas no meio do texto aí, os versos 28 ao 32, ele coloca essas duas parábolazinhas bem interessantes, bastante interessantes. A primeira diz respeito a um construtor. Pois quem é de vocês que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem condições mesmo de começar a obra e de terminar a obra? Isso é uma característica nebulosa, diabólica dos nossos governantes. Em todo lugar do Brasil que eu já andei, graças a Deus já andei um bocado, se vê, por exemplo, obras como aquela coisa horrenda ali do lado do Abimael ali, aquele que pretenderam. O que é que pretendia fazer ali mesmo? Um mercado, dentro de um buraco. Não contrataram nem o Lidu, rapaz. Se contrata o Lidu, não faria uma marmota daquela. Primeira coisa que você pedir, Lidu, vamos aterrar esse negócio, subir isso aí, depois a gente vê o que é que faz, né? Não, rapaz, fizeram o negócio dentro de um buraco. Tem quantos anos aquela obra? Mais de 20 anos. 24 anos. Custou dinheiro aquilo, né? Não foi de graça, né? E tá lá. Nós assumimos uma postura na política de levar essas coisas até na brincadeira. A gente até dá risada, mas isso é triste. Isso é maligno. Isso é diabólico. É vergonhoso. Se político brasileiro tivesse um pingo de vergonha na cara, familiares dele estariam pedindo perdão à Sociedade de União, dizendo, olha, eu não fui responsável por isso, mas eu tenho sangue dessa pessoa aí, eu queria ver o que a gente fazia para diminuir o prejuízo aí. Ou pelo menos, se eu não puder fazer nada, a população de União me perdoe. Pelo meu familiar. Já deve ter morrido, né? Está vivo ainda? Pelo amor de Deus, então é vergonha dupla. Filho do Paulo Henrique? Ah, tá, pai. Pois é. Se tivesse vergonha, agiria assim, porque o que ele quer expressar aqui é a vergonha que esse construtor está passando em virtude de começar a construir uma obra sem saber se conclui. E aí ele vai citar, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ó, a palavra de Deus aponta um negócio desse aí como uma vergonha, algo vergonhoso.
Você anda o Brasil inteiro, é só o que você vê. Obras que começaram, pegaram o dinheiro da obra, que já foi superfaturada, era o dinheiro para fazer 4 obras daquela, já dividiram entre a cambada de ladrão que participou do projeto, comeram o dinheiro todo. A empresa que começou abandonou, porque acabou o dinheiro, tem que dar um jeito de começar outra, e a população foi roubada 4 vezes, porque faturou a obra 4 vezes, não terminou a obra, ficou aí abandonada e assim mesmo vai ficar. E se tiver que realmente terminar ela, vai ser roubada pela 5ª vez, que vai ter que pagar de novo para ser concluída. Ainda tem mais? Não é só essa aí não? Ah, riégua. Isso é triste. Muito vergonhoso. Jesus usa isso aqui, não fazendo referência à corrupção dos nossos políticos, mas fazendo uma referência à vergonha, que homens que têm vergonha na cara, que é preciso que se entenda que o texto bíblico aqui, quando se refere a esses homens, está falando em homens que têm vergonha. Não está falando de elementos sem vergonha. Está falando de alguém que tenha vergonha na cara. Muito diferente desses homens da atualidade. Eram homens que seriam capazes de se matar diante de uma vergonha dessa aí. O cara começou uma obra, não terminou, começou o zunzum na sociedade, ó, começou e não acabou. O cara se enforcava. Hoje, o camarada dá um jeito de mudar de um partido para o outro e aparece candidato 4 anos depois e o povo vai e vota no miserável. É o que é mais duro, né, rapaz? Não dá para saber quem é mais digno de taca nessa hora. Se é o camarada ou se é nós que elegemos essa marmota. Deixa aparecer daqui uns anos aí com um nome bonito, uma palavra bonita, senão a turma não vota de novo. Jesus está fazendo uma referência aqui, levando em conta que se trata de homens de caráter, com um mínimo de vergonha. Homens que são capazes de se envergonhar. E aí ele estabelece essa vergonha dizendo, o que é melhor? Você começar uma obra mal planejada dessa e abandonar no meio do caminho, sem concluir para ser motivo de zombaria dos outros, ou simplesmente não começar? Não vou fazer. Deixa quieto aí. Calculei aqui, botei no bico da caneta e cheguei à conclusão que não dá. Não tenho condição. Então não construo. Não vamos fazer. Ah, mas o cara não faz. Não fez. Não fez o quê? Porque não tinha condição para fazer. Pronto. Está resolvido o problema. Não deixa de ser constrangedor. Mas nem passa vergonha, nem expõe os outros à situação de vergonha. A outra situação que ele coloca, talvez vá um pouco adiante. Versículo 31. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se senta primeiro para ver se com o seu exército tem 10.000 soldados? Ele sabe que o exército do outro tem 20.000. O dobro. E agora? Não, mas eu tenho estratégias de guerra. Eu conheço a região, eu moro aqui. O outro lá é 20.000, vocês não conhecem, eles não sabem os atalhos, não sabem os buracos, onde a gente pode botar umas armadilhas. E aí, vamos embora ver? Como é que os bons reis de Israel faziam no passado? Chamavam um bom profeta, um profeta de verdade, porque tinha muito profeta vagabundo, chamavam um profeta de verdade e perguntavam, e aí, eu vou à guerra com essa nação ou não vou? Se fosse o profeta, imediatamente a palavra já vinha. Se fosse um sacerdote, o sacerdote pedia um tempo, deixa eu ir orar, vou consultar o Senhor. Era consultar o Urim e o Tumim. Vocês sabem o que é o Urim e o Tumim? Isso. Bruno e o Diá tá salvando a igreja todinha aqui. Vocês precisam de muita peia para ler Bíblia, viu, gente? Era a roupa do sacerdote com as pedras, que segundo o brilho das pedras ia responder positivamente ou negativamente aquilo que o sacerdote estivesse consultando diante de Deus. Vamos à guerra contra aquela nação? Sim ou não? E Deus responderia por meio do Urim e o Tumim. Nada mais eram que pedras
preciosas na estola do sacerdote. Vamos ler Bíblia, hein, gente? Então, o camarada ia, consultava Deus, nosso exército é mais fraco, nós somos menores, menos soldados, nós temos menos armas do que eles. Eles vêm com cavalos, vêm com lança, nós não temos nada disso. E Deus dizia, pode ir que eu vou dar a vitória. E o exércitozinho do povo de Deus, desse tamanhozinho, ia e ganhava. Mas Jesus está falando aqui de algo mais, vamos dizer assim, racional. Calcule se com esses 10 mil, você pode vencer o outro que está vindo com 20 mil. Calculou? Calculei. E aí, dá para ir? Dá não. E agora, o que fazer? Então vamos morrer. Não. Humilhação. Humilhação, olha só. Envia então uma embaixada, levanta aí uns homens, uns mensageiros, e mandem encontrar com outro rei lá no meio do caminho. E ofereça a ele uma proposta de paz. Nós não vamos guerrear contra vocês, não. Nós não temos condições. Se deem por vitoriosos. Vocês já venceram a batalha, mesmo sem guerrear com a gente. O nosso rei está enviando uma proposta de paz. Normalmente essa proposta de paz era ouro, era prata, era pagamento de impostos e assim sucessivamente. Era humilhante? Sim. Mas o que é pior? Se humilhar e arrumar um acordo de paz, ou sujeitar um monte de gente a uma morte certa. É disso que o Senhor está falando. A ênfase aqui na conversa é exatamente essa. Humilhação. Seguir o Senhor Jesus, quando disse respeito ao negar-se a si mesmo, ao abrir mão de tudo que possua, é humilhar-se. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilha será... Mas nós gostamos de ser arrogante. A gente acha bom. A gente gosta. Eu gosto de bater no peito e dizer, eu sou o cara. Pensa num caba bom, sou eu. Rapaz, te humilha. Humilho nada, rapaz. Aqui é bruto. Isso é o que alegra nosso coração. Isso é o que nos satisfaz. Começou um bate-boca, começou uma discussão. Se eu não der a derradeira palavra para largar aquele outro calado, hoje eu não durmo. E acorda no meio da madrugada. Eu podia ter dito bem assim, para aquela égua. Igual uma briga no outro dia, que uma caminhou um pedaço, parou, olhou para o vigia, meu colega. Eu não sei onde é que eu estou, que eu não já dei na cara desta cachorra. A gente riu muito, é uma pena que Agostinho não está aí para rir junto. Porque é assim que a gente gosta de ser. A gente quer sair vitorioso em todas essas pequenas pelejas, imaginando que dessa maneira nós estamos sendo exaltados. Estamos sendo exaltados por nós mesmos, para sermos abatidos por Deus depois. E Ele vai usar exatamente aquele que a gente pensava que estava humilhando para humilhar a gente. Acontece assim. Acontece muito assim. Qual dentre vós evitar a zombaria constrangedora é sabedoria? Hebreus 10, 38 e 39 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Lucas 9, 62 vai dizer, mas Jesus lhes replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, todos são textos bíblicos
que apontam para a mesma exigência que Jesus está fazendo aqui. Abnegação. Ter Jesus como prioridade total. Ter Jesus como centro de tudo. Ter o Senhor Jesus como tudo em nossas vidas. Não pense que amando prioritariamente ao Senhor Jesus, você vai perder pai, mãe, mulher, marido, filhos, irmão, irmã, ou sua própria vida, literalmente falando, não. Pelo contrário, a tendência é que esse amor seja mais genuíno. A coisa, ao invés de piorar, vai melhorar. A partir de quando se experimenta o amor verdadeiro, o amor perfeito, todas as outras formas de amar serão aperfeiçoadas. Não pense que, pelo fato de seguir Jesus, o peso a ser carregado dessa cruz será maior, porque não vai ser, não. O Senhor não coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não possamos suportar. Amém, amados? No mundo nós somos seduzidos e enganados, porque nós disfarçamos os sofrimentos da vida por detrás de muitas enganações. Tem gente que não pode passar uma raivinha que corre e vai beber uma cachaça. Não pode passar uma raivinha que corre e vai usar uma droga. Não pode ser afrontado que corre para dar um murro, uma facada ou um tiro em alguém. E sem nenhum temor de Deus ou conhecimento do Evangelho no coração. Nunca experimentaram o genuíno e verdadeiro amor de Deus. Por isso, tudo quanto fazem, fazem buscando prazer para a sua carne e não fazem ideia do que seja satisfazer o Espírito. E satisfazer o Espírito é contrariar a carne. Na grande maioria das vezes, para não dizer todas as vezes. Qual é o rei? Deixar de ir à guerra para buscar a paz com o adversário será menos vergonhoso e menos prejudicial a uma nação inteira. Volto ao verso 33, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Abrir mão da suposta autoridade, abrir mão da suposta capacidade, confissão de fraqueza e dependência total de Deus faz muito bem a qualquer um de nós. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem Ti eu não vou a lugar nenhum. Sem o Senhor eu nada poderei fazer. A gente adora se passar pelo mais sabido do mundo, o mais poderoso do mundo, o mais esperto. E quando tudo dá certo, sou eu, porque eu sou o cara. Se der errado, foi culpa de alguém me atrapalhou. Não funciona assim, amados. Não é assim que o mundo gira. Deus estabeleceu todas as coisas para que a gente fizesse de acordo com o que Ele determinou, e tudo daria certinho, tudo andaria tão bem. Verso 34. É praticamente mais uma parábolazinha que ele conta. O sal é maravilhoso. Eu imagino o que foi da humanidade antes de conhecer o sal. É para ter sido algo horrível. Existe uma historinha, uma lenda muito antiga. Eu tenho procurado essa lenda na internet, eu vou ver se eu vou procurar ela em inglês para ver se eu acho. Em português não achei mais. Eu tinha ela na internet no final do século passado, 98, 99. Perdi, não tenho mais. Se chama A Lenda dos Porcos Vivos. A Lenda dos Porcos Fritos. Alguém já ouviu falar? Eu estou velho mesmo, né?
Essa lenda dos porcos fritos diz respeito a que o pessoal comia porco cru na antiguidade, lá pela pré-história. Era como eles comiam toda a carne, e num belo dia pegou fogo no mato e morreu um monte de porco queimado. E eles com fome, bom, queimou, mas fazer o quê? Vamos comer assim mesmo. Quando provaram, eita, rapaz, que negócio bom. Aí desenvolveu-se a ideia de juntava a comunidade, espantava os porcos entravam no mato e eles tocavam fogo no mato. Para comer porco frito, né? Mas não aprenderam a caçar um porco, matar o bicho e fritar, né? E depois disso, a descoberta veio a ser o sal, né? Quando alguém teve a ideia, a gente bota um salzinho em cima agora. Mas ficou bom demais, né? Imagina o que era o mundo sem o sal. O sal ele tem duas funções bem significativas. Uma delas, principal, é dar sabor. Poxa vida, a gente quando está com a pressão alta, que tem que diminuir o sal da comida ali, é tão ruim, rapaz. Pensa. Eu já dei uma bicadinha na comida de hospital, de gente que eu estava visitando. A pessoa, aí, é o tanto que isso é ruim, deixa eu ver. Rapaz, é ruim mesmo. Zero sal, nadinha. Paciente cardíaco. Por isso que o Carlito não comia aquele frango lá, gente. É ruim mesmo. Horrível. Mas o sal, além de dar sabor, ele tem uma outra propriedade. É o sal que conserva, para que não apodreça, para que não estrague. Nessa região, aí na Palestina, o sal normalmente vinha ali do Mar Morto. E era um tipo de sal que tinha a característica de, à medida que fosse ficando velho, ia perdendo sua característica, perdia o sabor e perdia também a capacidade de conservar os alimentos. E evidentemente não servia mais para nada. Não servia como areia para construir parede, não servia como adubo, como esterco, não servia para nada, só para jogar fora, como o Senhor diz em outra passagem, para ser pisado pelos homens. Por que o Senhor contaria essa parábolazinha no final dessa argumentação toda? A quem Jesus está se dirigindo? A uma multidão de gente que o está seguindo. Como é que Jesus aborda essas pessoas? O vir comigo implica em algumas atitudes bastante interessantes. Você vai ter que me amar em primeiríssimo lugar. Você não vai poder levar em consideração os sofrimentos da vida achando que eles são motivos para que você deixe de me seguir. Vai ter que carregar uma cruz enquanto me segue. E vai ter que abrir mão de tudo quanto possui. A prioridade na sua vida serei eu. Eu, Jesus, tenho que estar em primeiro lugar na tua vida. Caso contrário, você não serve para ser meu discípulo. O sal que dá sabor, mas que também conserva para que não apodreça, é a presença do Senhor na vida daquele que crê, para que ele também tenha a vida que o Senhor veio dar. Assim como o sal conserva a carne para que ela não apodreça. A presença de Deus na vida da pessoa que garante que ela não morre, mas tem a vida eterna. Não vai apodrecer nunca. Essa carcaça velha enterrada, e vai apodrecer, mas a vida eterna está garantida. A segurança da alma é garantida pelo próprio Senhor. Se esses seguidores do Senhor deliberadamente resolveram amar mais o pai, a mãe, a mulher, o marido, os filhos, os irmãos, as irmãs, ou a sua própria vida, então ele não será discípulo do Senhor. Ele não tem parte com o Senhor.
Se esses irmãos, se esses seguidores do Senhor se cansaram da cruz que estavam carregando e resolveram que, por conta desse peso, por conta desses sofrimentos, por conta dessas humilhações, não vale a pena seguir Jesus, então não há parte de Deus em suas vidas. Se esses seguidores do Senhor não estão dispostos a abrir mão de tudo quanto possuem para seguir Jesus, então não há vida de Deus, não tem parte esses com o Senhor. É como uma carne sem sal. Vai apodrecer. O apodrecimento é certo. Não tem outro jeito. A associação que o Senhor faz desse sal com suas características bem preservadas para fazer o efeito que dele se espera, diz respeito a ter presença de Deus em si. Porque ama o Senhor em primeiríssimo lugar, acima de tudo e de todas as coisas. E abriu mão de tudo, inclusive da própria vida, para ter Jesus. E garantir dessa maneira a presença de um sal com todas as suas características em sua vida, para que não se apodreça, para que não se decomponha, para que não vire carniça. Por isso ele encerra com essa declaração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos, amados irmãos, têm esses ouvidos para ouvir. Se o Senhor não fizer um milagre em nós, para que tenhamos a condição de ouvir a sua voz, a mensagem do Evangelho baterá em nossos ouvidos como uma marreta bate na beira de um sino. Só vai fazer barulho. Tam, tam, mas efeito nenhum. Glorifique a Deus pelo fato de a palavra estar tão pertinho de você. Está aí nos teus ouvidos, está no teu coração. Sabendo que a fé vem pelo e o ouvir. Ouça e valorize o que você tem ouvido. A fé que você tem, por pouco que seja, é suficiente para a salvação. Ela não depende de você. É o Senhor mesmo que dá. O conselho é apenas esse: ouça, ouça, dê ouvidos. Coloque o amor a Deus acima de tudo no teu coração. Ame a Deus em primeiríssimo lugar. As demais coisas virão no pacote como brinde. Ele tem cuidado de nós. Não fique com medo de amar menos pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, porque eu garanto para você que o amor de Deus, que excede todo entendimento, suprirá nas vidas deles um amor muito superior a esse que você pensa que está dando a eles. Se você realmente for cheio do amor de Deus na tua vida, o teu amor pelas pessoas com quem você convive será perfeito também. Pode ter certeza disso.